E aqui em São Paulo, o que você acha do cenário político aqui? Em São Paulo, eu já estava até conversando com uma amiga minha. É, São Paulo é a locomotiva do país. É meio desgastada essa frase, mas continua sendo. 35% do PIB, mais ou menos, é daqui. Tem mais ou menos isso também da população brasileira, está toda concentrada em São Paulo. Se você pensar que o Brasil tem pouco mais de 200 milhões, e 20 milhões, quase 20, né? Vai estar aqui nessa região metropolitana, é quase 10% da população toda concentrada aqui. Uhum. Ao mesmo tempo, os grandes projetos que são necessários, que a gente sonha também em ver no Brasil, eles não saem do papel por alguma razão. Demora para as coisas acontecerem. Então, o trem que viria, não é nem trem-bala, um trem ali de média velocidade que viria de Campinas para cá, a gente está esperando desde a Dilma, né? Eu estava conversando com uma É pessoa que verdade. gosta da Dilma, inclusive essa pessoa estava me dizendo que o melhor prefeito que São Paulo já teve foi o Haddad. Ela tava falando assim, Essa pessoa não, tava aqui nessa época? é paulista. É, Que ela Paulista? tava querendo dizer assim, ó, você tem só 10 anos de São Paulo, você não sabe muita coisa, não. 10 anos tô morando aqui, 12. E ela tava querendo dizer que eu não tava sabendo muitas coisas, que toda a história de São Paulo, Haddad tinha sido o melhor prefeito. Mas tudo bem. E aí eu falei, e teve o trem-bala lá, que a Dilma também prometeu, que sairia Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, isso daí até hoje não saiu, né? Ela falou assim, não, que essas coisas tomam tempo, não sei o que e tal. Enfim, esses grandes projetos a gente também não vê acontecer. Mas São Paulo ainda assim tem a melhor infraestrutura do Brasil de longe. Setor industrial, de transportes, as melhores rodovias, as melhores cidades, cidades mais seguras, Uhum. eh, estão aqui também. Isso aí são indicadores que as coisas estão andando no caminho certo. Agora dá para fazer coisas melhor? Obviamente, né? Transporte público, a gente não tem VLT como a gente vê em grandes cidades da Europa. A gente ainda tem índices de criminalidade que são muito elevados, indicadores sociais também que ainda são muito elevados, mas tá andando, tá avançando ainda assim. Mesmo com o pacto federativo que tem, que acaba punindo os estados do Sudeste e do Sul, essa redistribuição de alguns recursos que vão para o Nordeste, que vão para o Norte. É, porque o estado que mais manda dinheiro é o que menos recebe de volta. É sempre assim, né? É, e assim, até rolava, agora parece que perdeu um pouco a moda disso. Alguns papos separatistas, de pessoas que queriam. Não, perdão. Não? Saiu de moda, não. Inclusive, agora, só que agora é Santa Catarina. Tá. Antes era o Sul, era meu país. Não, agora é só Santa Só... Catarina. Não, mas às vezes eles querem colocar São Paulo também, né? Cara, esse Às negócio. vezes é Sul e São Paulo. Isso, eu já vi esse negócio do eu já vi, eu lembro de no Facebook ter visto alguma coisa nesse sentido, já há muitos anos atrás, o pessoal realmente querer que São Paulo se separasse, assim. Mas eu lembro principalmente do pessoal falando sobre o Pacto Federativo. Então, se você rever o Pacto Federativo, né, começar a falar assim, pô, mas peraí, não tem como você mandar um caminhão de dinheiro, ficar tudo em Brasília, Uhum. centralizado, e muitos falam sobre você deixar o dinheiro do município no município, o dinheiro do estado no estado, e só a pequena parte que vai pro governo federal, que são para essas coisas de impacto nacional, né? Enfim, aí você deixa o dinheiro, o grosso aqui, Aham. e um pouquinho vai lá pra Brasília. E aí eles começam a fazer conta, né? Porque parece que os caras não Sim. fazem conta, já percebeu? O pessoal lá não faz conta, não sabe. Lá em Brasília? É, tipo assim, você tem um sofá de 250 mil na sua casa? Não, mas calma, isso daí tem uma justificativa, né? Que o Bolsonaro sumiu com os móveis. Isso daí chamaram o Fantástico. Meu Deus do Aí céu. quando acharam, o Fantástico não falou mais nada. É, então é essas coisas, cara. O pessoal começa. Aí depois você não pode falar que o pessoal tá viajando demais, a gente tá gastando Sim, demais. essa misoginia. Não pode falar, entendeu? Se você vê a agenda do presidente pro evento tal em Paris, no dia 15, mas no dia 1º já tem gente lá, entendeu? Viajando, Pra né? ir aprendendo francês. Exato, exato. É exatamente isso. E é sempre naquelas esquinas que de um lado você tem Chanel, do outro lado você tem Tiffany. Deu uma boa ideia. Daria até pra mudar a capital do país pra França, hein? Pra Paris. Aí vai ajudar nisso daí, porque já vai ter o custo fixo, não precisa ficar gastando toda vez que viaja. É. Mas olha só, existe um descasamento gigantesco, de fato, dos anseios da população com os anseios de Brasília. São mundos diferentes. E esse pacto federativo, eu tenho esse coração dividido, né? Maranhão e São Paulo. Então eu acabo entendendo os dois lados. Eu entendo que ele precisa ser, de fato, repensado.
Porque se você dá estímulos para as pessoas continuarem com indicadores ruins, desde que eu me entendo. Quando eu me entendia por gente, e eu li a Ferreira Goulart, a literatura que eu falei que eu gostava, gosto ainda, Ferreira Goulart, que era um maranhense, o pessoal disse até que foi um dos brasileiros que mais chegou próximo de ganhar o Nobel de Literatura. Ele tinha muitos poemas sociais, e um Uhum. deles era sobre o Piauí, porque o Piauí ele tinha os piores Hum. indicadores sociais. Mas desde que eu me entendo por gente, comecei a estudar por conta É o própria, Maranhão. é o Maranhão. E as coisas andam muito lá. Eu acho que São Luís, nos últimos anos, foi a capital que teve mais crescimento do PIB per capita. Mas também, assim, se você tem uma base muito fraca, qualquer coisa vai levar você lá pra cima, né? E tivemos governos, o Sarney, inclusive está voltando agora, a família lá disputando alguns cargos. Tivemos governo Flávio Dino, tivemos governo Reinaldo Azevedo lá, que era aliado da família Sarney, depois briga, enfim. Passaram vários grupos políticos e continua com os piores indicadores. Se você for só em São Luís, você vai ver muita pobreza, mas ainda não vai representar o que é verdadeiramente o Estado. Se você for para o interior, é só pobreza. É pobreza para todo lado. E até para você ir na cidade turística, que é uma das principais do país, quiçá do mundo, que são os Lençóis Maranhenses, a Barreirinhas, Santo Amaro, você vai enfrentar estradas totalmente esburacadas. E vai colocar a sua vida em risco, a depender de como você vai dirigir, pode estragar seu carro. Então as coisas lá, elas não evoluíram. Agora, do jeito que está, não evoluiu, o que precisaria ser feito? Qual é o estímulo novo que precisa lá no Maranhão, precisa no Piauí, que precisa na região norte, por exemplo, tem indicadores horríveis também para as coisas evoluírem. E existe uma fantasia muito grande em relação ao Nordeste, né? Que o Nordeste é onde você vai passar férias, eu moro onde você vem passar férias, não sei o que e tal. Só que é onde desaba por total aquele imaginário de que o brasileiro ele é pacífico. Porque as cidades mais perigosas do país estão justamente no Nordeste. Saiu agora os dados do Anuário Brasileiro de Violência Pública, Segurança Pública. E se eu não estou enganado, justamente São Luís, minha cidade natal, é a que tem o maior número de roubos, furtos de celulares. Você vai pensar que é São Paulo, vai pensar que é Rio de Janeiro, e aí é lá em São Luís. E das 10 cidades mais perigosas do Brasil, se eu não estou enganado, 8 estão em estados que são governados pelo governo do amor, o PT. Aí você tem a população amorosa no governo do amor com os piores indicadores de segurança pública, né? Eu não sei como é que essa equação chega nisso, mas é como chega. Mas o cara que tá roubando o celular é só uma cervejinha. É só pra uma cervejinha. Mas eu não estive lá no Maranhão. Eu estive em Meu Salvador. E convidado, lá no dia quando lá o você bicho. quer ir, que Eu eu vou lá porque estarei lá, tá? lá o lugar é bonito. Pensa num lugar bonito, né? Realmente, os Lençóis Maranhenses. São Todo mundo essas fala. maranhenses, é um negócio impressionante. É, E mas aí eu vou mudar minha agenda pra estar lá quando você for. aí sim. Quando a gente olha pra essa região ali do Nordeste, pega Ceará, Bahia, Maranhão, aí você vai Piauí e tal. Realmente, em questão principalmente agora de qualidade de vida, segurança, trabalho e tudo mais. Cara, é só gente dependendo de auxílio governamental, é só estados extremamente violentos, pessoas que são extorquidas pelas facções criminosas, guerra de facção, que é outro problema também, Uhum. porque uma facção querendo tomar o lugar da outra, a violência explode. O cara vai lá, compra uma moto financiada pra tentar fazer o iFood, pra tentar pagar a moto, ou seja, ele se endivida pra, contando com uma renda que vai vir. Aí no terceiro mês o cara é assaltado. E aí Sim. ele tem que fazer o quê? Comprar uma outra moto e a conta não fecha, entendeu? Então é difícil realmente viver nesses lugares. E aí quando você olha pra essa população, nessa situação, você fica meio sensibilizado mesmo. Só que ao mesmo tempo você sabe, tipo assim, putz, tá assim, mas não é por falta de dinheiro, porque dinheiro eles recebem, né, tem incentivo para que eles, de repente, mudem da situação de que eles estão, muitas vezes não. Né, eles vão continuar ali, grande parte da população recebendo auxílio, e alguns eles comemoram, tem vídeo deles na internet falando que, graças a Deus, eu não preciso trabalhar, você do Sul vai lá trabalhar para que eu possa receber o meu Bolsa Família, é o que tem. É que, assim, sem querer defender também, mas colocando uma nova perspectiva nisso. Às vezes é a visão de mundo que aquela pessoa tem. Quando eu tinha ali meus 15, 16 anos, eu não sabia qual faculdade eu iria fazer. Eu fiz letras porque eu gostava de literatura.
Era a coisa que eu mais tinha contato. Eu lia o tempo todo. Mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu estudaria economia, entraria numa faculdade, alguma coisa de tecnologia. Só que no meu ambiente não tinha absolutamente ninguém que trabalhava com essas coisas. E pra mim, imaginar que qualquer pessoa no país ganhasse mais de 4 salários mínimos era uma coisa absurda. Isso daí era inconcebível na minha cabeça. Eu lembro que tinha lá os outdoors de concurso público. Tinha lá um preparatório presencial de concurso público. Aí botava lá os salários. Na época, coisa de R$ 3.000 pra trabalhar no tribunal, TRT, TRE e tal. E aí eu ficava, isso daí deve ser golpe. Não existe alguém ganhar esse salário. Porque o meu meio era esse. Eu não tinha qualquer perspectiva. Eu não enxergava, eu não conhecia ninguém que tinha uma vida diferente da minha. Tanto é que quando eu entrei na faculdade, e aí uma hora eu precisaria sair, comecei a pensar sobre o meu futuro, eu fiquei assim, eu não consigo nem ser motorista de ônibus, porque eu não vou ter dinheiro para tirar a carta de motorista. Eu não sei dirigir carro, e aí precisa de um treinamento específico para ser motorista de ônibus, então talvez eu seja ali um cobrador, que não precisa de nada, eu vou colocar meu currículo, e aí eu vou virar isso, né? Mas era isso, as perspectivas ali que existiam. Então, se você é um adolescente, a depender de qual cidade você tá, você não tem muitas perspectivas. Você não conhece ninguém que vai servir de exemplo. Então, é um choque de realidade, é um choque cultural que precisa ter, de mais liberdade econômica. Ao mesmo tempo lá, se eu não estou enganado, é o maior ICMS do país. Então, como é que você vai estimular o cara a empreender? Se ele não tem uma facilidade de empreender. E se ele empreender, talvez ele esteja fazendo de maneira ilegal e você vai atrapalhar o serviço que ele faz. Então são mudanças profundas, né? E precisam ser feitas. Aí na educação o ambiente não é bom. Talvez até o professor estimule a escutar músicas ruins, que vão moldando o pensamento dele também para coisas ruins. Aí essas músicas, elas vêm com coisas de pobreza, vêm com coisas também de crimes, vêm com coisas de cornícia lá que a gente estava conversando, de bebedeira. Então, todos os elementos culturais que esse cara ele vai absorvendo ao longo da vida são de coisas que não vão levar a lugar nenhum. Ele não tem esse ambiente. Pô, eu vou pensar aqui, por exemplo, a nossa bolha, com certeza, tá todo mundo pensando numa forma de ganhar dinheiro com inteligência artificial. Claro. E aí, esse cara aí, ele, se tiver celular, vai mexer em TikTok, vai mexer ali em rede social. Mas coisas mais profundas aí. Se ele vai pra escola, ele não tem os instrumentos necessários para ele se esforçar, porque a aprovação é automática também. E quando a gente era criança, era um absurdo pensar que alguém iria passar automaticamente. Claro. Você corria até o risco de não passar de ano, ia lá pra recuperação também, mas mesmo assim não passava na nossa cabeça. Nossa, eu mereço passar automaticamente. E hoje em dia é o normal isso, né? Então todas as coisas que eram absurdas naquela época se tornaram normais. E tem coisas que, na verdade, eu nunca entendi. Quando eu era criança, eu já achava absurdo. Por exemplo, o MST. Eu via lá que antigamente a mídia de direita era a Veja. E aí eu lia a Veja, o MST invadiu, então via no Jornal Nacional, MST invadiu a fazenda não sei o quê. Estão lá 30 dias, 60 dias, não sei quantos meses. Eu falava, gente, não é só chegar a polícia lá e mandar os caras, né? Mandar embora. Coisa óbvia. Qualquer criança vai pensar isso. E aí as coisas não são.